Uma boa noite, pessoal. Vamos então à nossa aulinha de sexta-feira de literatura para fechar a sexta, tá? Nossa aulinha de hoje é sobre pré-modernismo, que não se encaixa ali numa escola literária, é mais um momento de transição, que a gente vai entender por quê, tá? Agora, no decorrer da nossa aula. Qualquer dúvida, manda aí no chat, tá bem? Para a gente começar a nossa aula, vou fazer os lembretes. Qualquer dúvida também pós-aula, estava assistindo a aula e não me veio nenhuma dúvida, daí lembrei da aula e surgiu uma dúvida agora do nada. Final de semana, seja o horário que for, durante a próxima semana, manda um e-mail, tá? Tá aí no slide. O slide vai estar lá no Drive depois, tá? De todas as aulas. Tem material para vocês estudarem lá, tá bom? Agora vamos relembrar a nossa última aula, o simbolismo. Quem aí lembra do simbolismo? O que aconteceu no simbolismo? Quero saber quem é que estava na última aula do simbolismo, no simbólico. Que foi o quê? Uma reação ao parnasianismo, né? Eles trabalhavam mais com a coisa com inconscientes, do subconsciente, e foi um movimento contrário ao parnasiano, né? Eles trabalhavam com muito misticismos, com a coisa simbólica, tá? Vamos relacionar, vamos lembrar simbolismo, o que é simbólico. As poesias parnasianas, tudo bom? As poesias simbolistas tinham muita presença de musicalidade. Então, quando tu vê uma poesia assimétrica e, e musical, tu pode ter certeza que é simbolista, tá? Eles usavam muita literação e assonância, e essas eram as características. Trabalhavam o irracional, a subjetividade. Quais eram os nossos principais autores aí do simbolismo? Cruz e Souza, importantíssimo, tá? Importantíssimo, Cruz e Souza. O Afonso de Guimarães e o Augusto dos Anjos. Só para dar uma relembrada e a gente pegar o fio do pré-modernismo, tá? Pré-modernismo, então, que foi de 1902 a 1922. Foi até ali a Semana de Arte Moderna, de 1922. E a gente vai ver na próxima aula que é muito importante essa semana. Como eu havia dito antes, o pré-modernismo não se encaixa numa escola literária. Ele cabe mais num período de transição para o modernismo, tá? É o período de transição lá daquele naturalismo, simbolismo, parnasianismo e realismo para a fase moderna, então, da literatura brasileira, tá bem? O que estava acontecendo, então, no mundo e no Brasil nesse momento? Aqui a gente tinha a Revolução dos Canudos, tá? Que inclusive é um tema de um dos livros mais importantes do nosso pré-modernismo. O ciclo do cangaço, a Revolução do Contestado, o ciclo da borracha ali, que foi de 1870 a 1920. Tivemos a greve dos operários, lá em 1914, iniciando então a Primeira Guerra Mundial, tá? Momento importante que influenciou em todas as artes, né? E aí a gente vai dar uma olhada hoje também, uma passadinha rápida, para não ficar maçante, nas nossas não, vanguardas europeias, dos europeus. Só para a gente se ligar aí o quanto isso, a Primeira Guerra Mundial e esse contexto aí influenciou nas artes. E as vanguardas influenciam diretamente lá no modernismo, tá? Tivemos também a revolta da vacina aqui no Brasil, que a galera não estava afim de tomar vacina, era o movimento anti-vacina. Revolta da Chibata e a República do Café com Leite, ali, que eles dividiam as capitais entre as capitais econômicas, né, entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Esses eram os momentos. Isso tudo aí que estava acontecendo nesse período de transição para o modernismo, tá bem? Outro motivo
de não ser uma escola literária, o pré-modernismo, qual é? Eles não seguiam, os autores não seguiam um padrão estilístico, tá? Não se esqueçam disso. Para ser uma escola literária, a gente precisa ter um padrão estilístico. E dentro do pré-modernismo, a gente não tinha um padrão pré-determinado assim, a se seguir. Eram autores variados e que escreviam de variadas formas. Uns escreviam com linguagem coloquial, outros não, tá? Escreviam mais rebuscados, tinham ideais diferentes, uns eram cientificistas, tá? E a gente, dentro do pré-modernismo, tínhamos os passadistas, tá? E os já modernos. Tiveram dois tipos, por isso não é uma escola, tá? Ele é um movimento meio dividido e de transição. A gente ainda está saindo daquela coisa mais antiga e arcaica do século XIX para entrar, enfim, no século XX. E isso se consolida, então, na Semana de Arte Moderna, em 1922, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha assim, ó, rapidinha nas artes europeias, as vanguardas europeias, só para a gente entender o que estava. E isso cai no Enem, gurizada. Isso cai bastante, as vanguardas europeias. Vamos ver quais eram. Era um conjunto de movimentos artísticos, tá? Tendências artísticas que se manifestavam na Europa. Ó, o primeiro que eu trouxe aqui foi o futurismo, tá? Que foi um movimento artístico e literário. Surgiu lá em 1999, com a publicação do Manifesto Futurista, tá? Aqui uma obra do Giacomo Balla, tá? Para a gente ver mais ou menos como se comportavam essas obras. E eu acho que está errada aqui a data da publicação, mas tá. Depois a gente acerta isso, eu mando para vocês a correção. E eles rejeitavam o passado, o moralismo. Então, eles vinham quebrando com a estrutura arcaica. Esse era o pensamento futurista, tá? Eles exaltavam a guerra e a violência também. E se desenvolveu em todas as artes. E influenciou também a literatura. O próximo movimento de vanguarda foi o impressionismo, com o principal autor que era o Monet. Olha aí, A Impressão Nascer do Sol, essa obra que é muito importante, tá? Para as vanguardas europeias e para as artes em geral, tá? O Monet foi um pintor muito importante na nossa história e ele usava o impressionismo, tá? Eles se preocupavam, então, com os conceitos do realismo, não se preocupavam com os conceitos do realismo e da academia, do academicismo. Eles queriam quebrar com isso também, tá? É uma luta contra o realismo. Então, percebam, é um movimento contrário, beleza? Outro, para a gente só dar uma olhadinha passada rápida, o expressionismo lá do Munch, do Grito. Quem não conhece essa obra aí? Quem é que não conhece? O que foi o expressionismo? Foram as expressões dos ideais em um retrato, e um não retrato da realidade, né? Ideais em retrato à não realidade, tá bom? Olha aqui, vamos ver um trecho do diário do Munch. Passeava com dois amigos ao pôr do sol. O céu ficou de súbito vermelho sangue. Eu parei exausto. Inclinei-me sobre a vedação. Havia sangue e línguas de fogo sobre o azul escuro do fojo e sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade e senti o grito infinito da natureza. Olha aí a inspiração do grito dessa obra super famosa que tem aí, e a gente vê em todos os lugares, já caiu no Enem, tá? Esse era o expressionismo. Agora, o dadaísmo, que foi uma reação
a Primeira Guerra Mundial. O Michel Duchamp, ele fazia obras com objetos cotidianos para trazer uma reflexão contra o capitalismo, tá? Ele era uma vibe assim de trazer uma reflexão ao consumismo, tá? E ele refletia isso muito também no protesto em reação à Primeira Guerra Mundial, que foi basicamente isso, né? Foi uma guerra também ideológica para o poder, por causa do capitalismo, do início ali do capitalismo, tá? E essas são as obras dele. Olha ali, de 1913, 1917, aqui um pinico, ele expôs isso, e foi chocante no dia que ele expôs isso numa galeria de arte. Ele expôs um pinico, ele tá todo pichado e quebrado, assim, meio quebrado. Aqui não aparece muito bem, não sei se dando zoom vocês conseguem enxergar. Não sei se vocês enxergam se eu der zoom. Vocês enxergam melhor o zoom que eu tô dando? Ou não? Bom, esse aí então, sim. Então, ó. Olha ali o que ele fez na Mona Lisa, que era aquele produto, né, artístico. A Mona Lisa virou um produto. E ele foi lá e fez um bigodinho na Mona Lisa. Então ele tinha mais uma arte de protesto para as coisas, para com as coisas que eram capitalizadas, tá? Olha lá, esse aqui que ele meteu uma roda numa banqueta. E ele era genial com coisas cotidianas, ele fazia arte com coisas cotidianas, tá? Um mictório. Ele pegou um mictório pichado e meteu dentro da galeria de arte. Ele afrontava o do Champ, tá bem? Vamos para o nosso próximo movimento, só para passar rapidinho a gente para o nosso objetivo de hoje, que é o pré-modernismo brasileiro. Cubismo. Cubismo foi, então, marcado por formas geométricas. Todas as obras cubistas, elas apareciam com formas geométricas, com estruturas geométricas, tá? Olha ali essa obra aqui do Picasso, que também é uma manifestação, um protesto, tá? Por causa de uma cidade que foi bombardeada, chamada Guernica. Essa obra vocês devem conhecer, e ela é muito importante, né? Já caiu no Enem também. Ela tem vários significados, mas o principal é um protesto por causa dessa cidade aí que foi bombardeada na Guerra Civil Espanhola, tá bom? E esse movimento ele rompeu com os modelos estéticos que valorizavam a perfeição. Por isso, cubismo eram formas geométricas, se comportavam assim os artistas desse momento, tá? Olha lá o que o Pablo Picasso, o principal cubista desse movimento, artista conhecidíssimo, né? O que ele falou? A arte não é a verdade. A arte é uma mentira que nos ensina a compreender a verdade. E é uma verdade essa frase, né? A arte nos ensina a compreender a verdade das coisas, nos leva a refletir sobre todas as coisas e nos ensina, então, o que é a verdade, o que é a essência, nos bota para nos confronta para uma reflexão profunda para entender a verdade das coisas, da sociedade. A arte é muito importante, né, pessoal? Para uma sociedade. Inclusive a literatura é uma arte. Agora vamos para a nossa última vanguarda, só daquela passada rápida, que é o surrealismo, que ele surgiu então lá
em Paris, nos anos 20, 2 anos depois ali da Semana de Arte. E o principal autor é o Salvador Dalí, o René Magritte e o Max Ernst. Difícil falar esses nomes, né? Complicado. Vou ter que fazer um curso de francês para aprender a falar o nome dos autores e pintores. Então, o surrealismo, ele veio mais para definir o modernismo, tá? Ele é muito influenciado pelas teorias e a psicanálise do Freud, o que é muito interessante, né? As obras refletem a psicanálise, os sonhos, o subconsciente, o que é criatividade, né? E essa obra aí, a persistência da memória, e temos relógios derretendo. Tem todo um contexto aí. Essa vista aqui era a vista da casa do Salvador Dalí. Vamos ver. E temos 3 relógios. Temos um aqui, ó, com que temos formigas, que significa putrefação, tá? Então o tempo se acabando, se indo, o tempo derretendo, o tempo se esvaindo enquanto as coisas passam, tá? E aqui seria a representação também do autor, o Salvador Dalí, do bigodinho, sabe? Aqui tem o bigodinho dele, a representação do bigodinho dele, e parece que tem uma pessoa deitada dormindo, tá? Só demos uma passadinha rapidinha, então, nas vanguardas, para a gente entender o que estava acontecendo nas artes, quais eram as manifestações artísticas, e vamos para os nossos autores literários brasileiros, tá? Vamos voltar lá para as características, então, do pré-modernismo. Como eu tinha dito já, pré-modernismo, fase de transição para o modernismo. E ainda tinham autores ligados ao parnasianismo. Foi um movimento que perdurou até a mudança para o modernismo, até a ruptura para o moderno, tá? O que trazia, então, o pré-modernismo para os autores? Uma ruptura com o academicismo, com a linguagem parnasiana, por mais que ainda tivessem o grupo passadista, que eles ainda estavam retardatários nas suas escritas, tá? Já trabalhavam com uma linguagem mais coloquial, tá bem? Mas isso não era uma regra. Aqui nada é uma regra. Alguns trabalhavam com a linguagem coloquial, outros não. Os que não trabalham, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns, que são muitos autores desse período de transição, tá? A gente vai dar uma olhada nos principais deles, tá? O que mais a gente via, então, nas escritas pré-modernas? Víamos o regionalismo, o nacionalismo, a exposição da realidade social brasileira, né? O que se passava no Brasil naquela época? Como era o homem brasileiro, tá? Apareciam também personagens marginalizados, como o sertanejo, o caipira, e um desejo de redescoberta do Brasil. Começaram a refletir sobre a questão da literatura, da arte, do que era o Brasil, se tinha uma autonomia artística, começou aí, tá? E tinham muitos panfletos, ensaios, eram assim as escritas distribuídas para a população, em panfletos, tá? Ensaios, e aqui aparece a arte como crítica social. Então, já tinha isso lá no realismo, mas aqui aparece de uma forma diferente, tá? Os temas que a gente trabalhava: fatos históricos, políticos, econômicos e sociais, e críticas sociais, tá bem? Aquela situação, de novo, aqui vamos trazer só para finalizar isso, o grupo passadista,
e o grupo renovador. Então, o pré-modernismo é separado em dois grupos. O que ainda estava preso ao parnasianismo e ao simbolismo, tá? E o grupo que vem renovando os ideais literários e artísticos dessa época. Querem quebrar com o academicismo, querem quebrar com aquela métrica parnasiana, com o ideal também simbolista, que se prende muito a ser contrário ao parnasiano, tá? Já vem trazendo, plantando a sementinha da ideia moderna, tá bem? Vamos ver os nossos principais autores. O Euclides da Cunha, então, nasceu em 1866, desculpa, e viveu até 1909. Esse aqui foi um dos principais autores, então, do pré-modernismo. A principal obra dele é Os Sertões. Eu trouxe um trechinho para a gente dar uma olhada. E é uma obra super importante para a gente entender também a realidade do nosso Brasil, tá? Porque ele era um jornalista eu não me lembro agora como era o nome, mas atualmente é o Estadão, que é de São Paulo, né? Ele era jornalista do Jornal de São Paulo e mandaram ele lá para o sertão para fazer um relato, tá? Jornalístico da Guerra dos Canudos. E aí ele escreveu o livro Os Sertões, que é muito importante. E aí veremos um trecho para entender como era a escrita dele também, tá? As outras obras importantes dele, principais, então, A Guerra do Sertão, As Secas do Norte, o Brasil no século XIX. Percebem aí a temática, então, do Euclides da Cunha? Ele era muito regionalista, nacionalista. Era um tema central dele, era trabalhar o Brasil, o Nordeste, o Sertão, tá? Ele foi um intérprete do Brasil, é assim que chamavam ele. Ele ia pelas vertentes determinista, ele tinha uma literatura de denúncia, então, quando ele fazia aqueles relatos dele e trazia questões, ele estava fazendo um protesto, uma denúncia do que acontecia ali, o que aquele homem naquele meio passava, tá? Ele fazia também uma análise sociológica e tinha uma linguagem rebuscada, tá? Vamos ver aí um trecho dos Sertões, a parte que fala o sertanejo. Porque assim, os Sertões ele é dividido em três partes. Quais são elas? A terra, o homem e a luta. Tá? Na terra, ele descreve o espaço geográfico que estava acontecendo ali, a história, que é a vegetação, o relevo e a hidrografia do sertão baiano, tá bem? Outra coisa, o homem. Quem é o homem dos sertões? É o sertanejo, né, gente? Ele mostra o homem sertanejo e o que se passava com esse homem, tá? E a luta, que é a terceira parte do livro, ele mostra os combates enfrentados na Guerra dos Canudos, como os sertanejos eram perseguidos, o que se passava ali naquele contexto, tá bem? É um livro super importante que para vocês entenderem o contexto da literatura, tá? Aconselho que vocês leiam, não vou dar mais spoiler do que eu já dei. Leiam esse livro, muito importante. Vamos ver aqui o trecho, então, que eu trouxe para a gente dar uma olhada, que fala então do sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E essa frase aí, ela ficou marcada até hoje, tá, pessoal? Não tem raquitismo exaustivo dos mestiços neurantênicos do literal. Olha como é rebuscada aí a escrita dele. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário.
falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer do improviso. O homem transfigura-se e impertiga-se, e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinária. Então aí a gente viu como ele descrevia o sertanejo, né? Que em todo o Brasil tinha essa visão do sertanejo ser um homem fraco, magro, que passava dificuldades, e aí ele mostra o contrário, tá? Dizendo que ele, por mais que tivesse essa figura, eles eram pessoas muito fortes, tá? O que surpreendia, tá bem? Esse aí é o trecho de Sertões. Vamos para o nosso próximo autor, que é o Graça Aranha, que a principal obra dele é Canaã. Eu não botei hoje um pedacinho dessa obra, tá? Porque senão a gente vai estourar no tempo. Mas, se vocês quiserem material, me falem agora aqui que eu mando para vocês para dar uma breve explicada nessa obra. Se vocês quiserem, posso mandar. Outras obras importantes, então, do Graça Aranha. Malas Arte, ali de 1914, A Estética da Vida, de 21, e O Espírito Moderno, de 25. Tá? Quais eram as características das obras dele? Canaã fala sobre imigração do Brasil. Tá? Ele fazia muito uma análise do Brasil, falava sobre natureza, mas não como os românticos, tá? Ele usava romance e tese e trabalhava com sincretismo. Esse aí é o Graça Aranha, o cara aí do bigode. Todos têm bigode, né? Os bigodudos. O próximo, o nosso Monteiro Lobato, que todo mundo conhece aqui. Quem não assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo aí? Quero saber. Quem é que não assistiu? Apesar da literatura infantil dele, ele também tinha a literatura adulta, tá? A literatura para os mais velhos, tá? E um livro muito importante dele é o Urupês. Eu trouxe um trecho também para a gente ver. Outro livro muito importante dele é Cidades Mortais, Ideais de Jacatatu, Negrinha e Ferro. Negrinha e Cidades Mortais Europeias são assim os principais da literatura adulta dele, tá? Ele trabalhava com uma linguagem culta. E a maior parte da obra dele são contos. Ele tem uma obra vasta. E ele também foi muito importante ali na Semana de Arte Moderna. Semana que vem eu digo por quê. E ele tinha, né, a literatura infantil dele, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem não acordava 9, 8 horas da manhã para assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tudo bom. Amarelo. Vocês assistiam? Quantos anos vocês têm? Vou até olhar isso agora. Porque eu fazia isso, sabia? Eu acordava 9 horas da manhã para ver esse Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gostava muito. Vamos ver aí um trecho de Urupês. O caboclo é sortudo. Soturno, perdão. Não tô mais enxergando. Tem que botar meu óculos. Fala, Luísa. Pode falar. Então vamos lá, vamos ler o trecho e depois eu te respondo, Luísa, pra ver o que tu quer. Então, trecho de Urupês. O caboclo é soturno. Não canta senão rezas lúgubres. Não dança senão o cateretê aladainhado. Não esculpe o cabo da faca, como o Kabila.
não compõe sua canção como o Feilá do Egito, no meio da natureza basílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a inflorescência dos cedros. As primeiras chuvas de setembro abrem a dança dos angarás, onde abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras sábias, luz, cor, perfume, vida dionísica em escachou permanente. O caboclo é o sombrio urupê, de pau pobre a modorrar, silencioso no possesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Viu como a linguagem dele é bem rebuscada, é bem diferente, né, da literatura infantil dele. O que a Luísa disse? Tu assistia e ia pro sofá junto com a tua cobertinha, não era nada de muito importante. Eu ia com a minha cobertinha também, de manhã, mas eu curtia fazer esse ritual de assistir o meu desenho. Gostava ali de ficar comendo e assistindo o meu desenho de manhã. Hoje em dia eu não gosto de acordar de manhã. Como é que criança gosta, né? Tá, esse foi o nosso trecho de Urupês. O próximo autor foi o Lima Barreto. E aqui ele já entrou com outra linguagem. Esse aqui é mais. Ele já tem um pé muito mais no modernismo do que os outros, tá? Ele trabalhava com crítica, também trabalhava com a denúncia dos preconceitos e usava uma sátira política, tá? E tinha um nacionalismo ufanista, tá bem? As principais obras, então, do Lima Barreto são Recordações do escravo Isaías Caminha, As Aventuras do Doutor Bugoloff, Triste Fim do Policarpo Quaresma, que a gente vai ver um trecho, que essa obra é muito importante, tá? Cai muito nos vestibulares, já foi leitura obrigatória. Numa e a Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Histórias e Sonhos, tá? O Triste Fim de Policarpo Quaresma trata sobre um cara, que é o Policarpo Quaresma, que ele era super nacionalista. E ele tem um triste fim, né? O título já entrega. Vamos ver um trechinho aí do triste fim do Policarpo Quaresma. Eram esses os seus hábitos ultimamente, porém mudaram um pouco. E isso provoca comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana e em dias certos um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez, o caso intrigou a vizinhança. Um violão em cena tão respeitável, que seria? Ah, vamos ver lá o outro trecho. E aqui é muito interessante a linguagem do Lima Barreto, que ele trabalhava a linguagem falada mesmo do brasileiro, ele retratava isso dos cariocas, tá? E ele tinha um apelido de Ubirajara. Bem, vamos ver ali o outro trecho, desculpa. O Policarpo, como eu tinha falado, ele era super nacionalista e ele achava que ele defendia que se usasse tupi-guarani dentro do Brasil. Por quê? Porque era a língua oficial brasileira, né? Antes dos portugueses invadirem o Brasil, tá bem? Vamos ver ali outro trecho do livro. Havia um ano a essa parte que se dedicava ao tupi-guarani. Todas as manhãs, antes que a aurora, com seus dedos rosados, abrisse caminho ao louro febo, ele se atracava até no almoço com a Montoyá, arte e dicionário de la lenga guarani, o mais bien tupi, e estudava o jardim caboclo com afinco e paixão. Na repartição,
os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia de seu estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe por que em chamá-lo Ubirajara. Tá? O Policarpo, então, defendia o uso do tupi-guarani, ele se dedicava ao estudo. Outro livro que eu digo para vocês, se quiserem uma análise, né, a gente pode começar a fazer análises de livros muito importantes, mas uma aula sobre as escolas literárias não tem como a gente aprofundar e fazer uma análise completa deles, tá? Se vocês quiserem material, se interessarem, me falem aí. E esse aí foi o Triste Fim do Policarpo Quaresma, os trechos. O Triste Fim eu não vou contar, só conto quando a gente fizer uma análise. E vou dar spoiler quando a gente fizer a análise. Hoje eu não vou dar spoiler, tá? Nosso último escritor aí principal desse momento é o nosso Simões Lopes, que é daqui de Pel, né? Satolepe, com contos gauchescos, lendas do sul, casos do Romualdo, tá bem? Ali os contos gauchescos de 1912, lendas do sul de 1913 e os casos de Romualdo de 1952, tá bem? Quais eram as características da escrita do Simões Lopes? Ele mostrava muito o que acontecia aqui no sul, né? Regionalista é uma marca muito forte dos pré-modernistas, tá? Independente da forma como eles escreviam, a marca deles em comum é o regionalismo e o nacionalismo, tá? E o Simões Lopes mostrava muito o que se passava nos pampas, os costumes dos pampas. Ele mostrava também a linguagem local, o tchê, o ba, o ba não sei, mas aí vamos ver um trechinho depois de uma poesia dele, tá? Ele falava também sobre lendas brasileiras, falava sobre a natureza e o sentido universal das coisas, tá? Esse é o nosso Simões Lopes. Tinha outro autor muito importante que eu preciso falar para vocês, que é Augusto dos Anjos, que eu não trouxe porque eu achei que ia faltar tempo, mas acabou que até daria, tá? Mas posso trazer, quando relembrar o pré-modernismo na próxima aula, eu vou trazer o Augusto dos Anjos para vocês, tá? Aqui um trechinho de uma poesia dele, do Simões Lopes, Musa Gaúcha, tá? Bonitaça no mais a maricota, guapetona, chicona, requeimada, braba como potranca, mal marcada. Quando de cola alçada se alvorota. Isso, essas colocações, né? Mas o jeito que ele trata a mulher, né? Ele retrata a mulher. Tinha muito machismo. Um defeito qualquer ninguém lhe nota. Mãos pequenas, a faca colorada. E uma graça dengosa mal criada. Se requebra o fandango, a perdigota. Não quer casar. Quando algum pealo de sobra lombo, atiram-lhe no calo, ofendida, se sente e faz negaça. Pega o freio nos denes e ao desito, que então como bagual que sai do jeito, nem a bola se pega a matreiraça. Me atrapalho para falar essas coisas, perdão. Mas esse aí foi então um poeminha aí do Simões Lopes, Musa Gaúcha. Então, ele retrata aí a mulher gaúcha, que é braba, requeimada, mal marcada, tá? Falando mal das mulheres, não gosto. Agora vamos ver uma questão para ver como isso cai no Enem, tá? Esse aqui é uma questão do Lima Barreto, ó, com um trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Lima Barreto é recorrente aí nos vestibulares, tá?
Então vamos fazer comigo, já vou botar uma enquete aqui no próximo para vocês irem respondendo. Eu acho que só tem ABC. E a D aí? Como é que faz? Bom, vou botar aí. Vamos ler então a questão do Enem que caiu em 2012, eu acho. O Jesus já respondeu. Então tá, vamos entender a questão. Desde os 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia, e porque ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios eram grandes, pois que fossem. Eu que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil. Em nada, o importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio. E levou-o à loucura, uma decepção e a agricultura? Nada. As terras eram ferazes. E ela não era difícil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não o viu combater como feras. Pois não havia matar prisioneiros inúmeros. Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Esse é o trecho que eu nem coloco, então. E a questão que ele pede é o quê? O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, então, o que o Policarpo Quaresma, que era o patriota lá desse livro, destaca quando reage aos desdobramentos das suas iniciativas patrióticas. O que pode ser? O que ele evidencia naquele trecho? A dedicação do Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. B. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou-o ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano. Alternativa C. A construção de uma pátria a partir de elementos místicos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. D. A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de decepção e desistência de Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. E. A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. E aí, o que vocês acham que é? Qual a questão? A, B ou C? Olha aí, o pessoal está botando a C. A construção de uma pátria a partir de elementos místicos, como cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística. Conduz à frustração ideológica. Quero saber, o que mais? Quem mais aí opina sobre essa questão? Qual alternativa pode ser? Qual a reação aí dos personagens aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas?
É isso? É a C? Que vocês vão... Bom, vou fechar a enquete. E a resposta é a C. Acertaram. Acertaram, então, a questão. A alternativa certa é a C, a construção de uma pátria a partir de elementos místicos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística. Conduz à frustração ideológica. Tá? Ele chega lá com toda uma teoria ideológica e se frustra com a construção a partir dos elementos místicos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística. Tá? Essa é a nossa alternativa. Então, é assim que o Enem vai cobrar as questões pré-modernistas. Tá bem? Como eu já tinha falado, pré-modernismo é bem recorrente no Enem, os autores como Lima Barreto, tá? São recorrentes no Enem, e é importante a gente dar uma atenção maior para eles, tá? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Querem questões? Querem questões? Querem tema para casa? Tem alguma dúvida? Querem saber mais algo? Não trouxe mais questões hoje, tá? Porque realmente achei que faltaria tempo, mas eu dei tudo aqui, ó, e foi. Então, essa era a aula de hoje. Peço que deem uma olhada nos nossos vídeos lá no YouTube, porque tem todas as aulas lá. Com o tempo a gente vai atualizando, toda semana tem uma atualização, a gente upa os vídeos no YouTube. Temos uma página no Instagram também, um Twitter e uma página no Face. O pós-modernismo é o conteúdo que mais tem chance de cair. Olha, o modernismo é um dos mais recorrentes dentro das questões do Enem. Não o pós-modernismo, a gente não tem um pós-modernismo, a gente tem um pré, que é esse período de transição, aí temos a primeira fase do modernismo, a segunda e a terceira. E aí entramos ali depois entramos na contemporaneidade. Mas o modernismo, essas três fases do modernismo caem muito no Enem. Tá? São questões recorrentes. Eu posso trazer até a aula que vem ali uma lista com, com os temas mais recorrentes de literatura. Acho que eu consigo encontrar isso e trazer para vocês para matar essa dúvida, se isso está certo. Mas, sim, modernismo é um assunto muito recorrente nas questões de literatura do Enem. Tá? E o pré-modernismo, como eu tinha falado antes, vamos recapitular. Pré-modernismo é um período de transição entre aquela fase ali simbolista e parnasiana, que o parnasianismo era o que mais se sobressaía dos movimentos, porque naturalismo, parnasianismo e simbolismo e realismo também, eles aconteceram concomitantes. Eles aconteceram ao mesmo tempo. E o que mais sobressaiu foi o realismo e o parnasianismo aqui no Brasil. Tá? E aí, o pré-modernismo ainda tem uma tendência ali, saindo dessa tendência parnasiana e simbolista, mas ainda tem herança, entende? E aí, quando acontece essa quebra, é no modernismo. Na Semana de Arte Moderna de 1922, quando se consolida o período moderno brasileiro, que é dividido em três fases. Daí a gente vai ver nas próximas 3 aulas cada uma das fases para entender direitinho o que foi o modernismo, tá? Tem mais alguma dúvida sobre o pré-modernismo, para a gente fechar essa questão pré-modernista, esse período aí de transição de autores que não seguiam um estilo, tá? Mas falavam sobre questões regionais, nacionalistas.
Merece, Luísa. É um prazer dividir esse tempo com vocês, sempre. É um aprendizado para mim, sempre. E espero que seja para vocês, que vocês absorvam o conteúdo. E na hora da prova, lembrem de tudo. Tá? A aula de hoje foi isso. Uma boa noite, um bom final de semana a todos. Qualquer coisa vocês sabem, é só chamar que a gente ajuda vocês, tá bem?